Sabe o que eu estava pensando aqui agora, neste momento, antes de gravar esse vídeo? Estava pensando no Felipe Luiz. Com certeza o Felipe Luiz deve ter assistido esse jogo de ontem, porque era um jogo imperdível. Toda a imprensa, todos os torcedores queriam assistir esse jogo, até quem não torcia para Flamengo e Palmeiras, certo? Porque todos nós entendemos que a briga do título está aí entre esses dois. Ainda está viva, né? Felipe Luiz com certeza assistiu o jogo. E daí, cara, na hora que ele vê a expulsão do Carrascal, ele deve ter ficado chateado, né? E pensado, de novo Carrascal. De novo, pela terceira vez nesse ano. E daí, no intervalo do jogo, Flamengo volta sem Everton Araújo e volta com Bruno Henrique. E o que será que o Felipe Luiz deve ter pensado, hein? Eu não faria isso. Porque o Felipe Luiz conseguiu segurar em 3 jogos. Flamengo com um jogador a menos, ele conseguiu segurar o resultado, cara. Ele conseguiu o objetivo que ele precisava, né? E daí, como será que o Felipe Luiz reagiu, hein? Será que ele falou o quê? Eu não faria isso. Eu manteria o mesmo time. E era o correto a se fazer, cara. Manter um jogador de marcação no meio-campo. O Flamengo ficou desprotegido, tomando contra-ataque e perdeu o jogo assim, né? Só que já perdia por 1-0, Marcos. O que você tá falando? Tá, eu sei. Mas era melhor perder por 1-0 do que perder por 3-0. Não é mesmo? Só uma reflexão. E a Glenda, hein? A Glenda deve estar triste igual eu, igual a você, igual a todo mundo, né? Que torce para o Flamengo. Vamos ver agora o que a Glenda vai falar dessa derrota que dói, cara. Torcedor rival pode vir zoar, mas dói, cara, dói. Igual eles, né, quando perderam a final da Libertadores, que eu acho que doeu muito mais, deve doer até agora. Mas vamos lá pro vídeo. As imagens aqui são do canal Band Esportes. Link na descrição como créditos Esporte na Band, tá? Canal Show do Esporte. Fala aí, Glenda. Desse duelo pra lá de esperado. Flamengo e Palmeiras. Bom, agora eu vou botar aqui a camisa de jornalista, pra não ficar brava. Vou tirar a camisa de torcedora. Sai o Flamengo, sai as 220 camisas do Flamengo. Sai a torcedora, entra a jornalista pra continuar aqui. Flamengo e Palmeiras, um jogo super esperado, né? Mediram forças pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, diante de mais de 71 mil pessoas, torcedores no Maracanã, recorde de público do campeonato. O rubro-negro até dominou o começo da partida, os 21 minutos iniciais. Mas após a expulsão de Carrascal, ainda no primeiro tempo, o Alviverde tomou conta do jogo, meu amor. Só deu Palmeiras. Flaco Lopes. A maiúscula vitória em pleno Maracanã por 3-0. 3-0 do Palmeiras, que abre agora 7 pontos na liderança. E o segundo colocado, Flamengo, tem um jogo a menos que a equipe paulista. Mas essa vitória diz muito sobre o Palmeiras. Primeiro porque dá uma certa tranquilidade, né? O Palmeiras vinha numa pressão danada. Tem um jogo importante no meio da semana pela Libertadores. Agora, o que falar do Carrascal? Como é que o Carrascal é expulso aos 20 minutos do primeiro tempo, num jogo tão importante e no momento que o Flamengo estava dominando a partida, Elia? Porque é um irresponsável, incompetente, um cara que, na minha opinião, eu sou um cara muito radical naquilo que determina a possibilidade de eu perder um grande título como o do Campeonato Brasileiro. Não se esqueça, o Flamengo foi campeão no passado porque ele venceu o Palmeiras nas 2 partidas. Sim. Ele tinha a obrigação de vencer o Palmeiras no Maracanã e naturalmente iria vencer o Palmeiras no Maracanã. Então o Carrascal é um baita do irresponsável, já foi responsável na decisão da Supercopa lá em Brasília, quando foi expulso no final do primeiro tempo, naquela partida contra o Corinthians. Sim. Deu o título ao Corinthians naquela oportunidade, Corinthians que era treinado pelo Dorival Júnior naquela oportunidade. Aí ele pega, é expulso e perde o título pelo Flamengo. Depois ele é expulso agora contra o Fluminense. Segunda expulsão do ano dele. É expulso contra o Fluminense num jogo importantíssimo para o time do Flamengo. E agora num jogo que era determinante para o Flamengo imaginar-se, não tem nada perdido. O Palmeiras não é o campeão brasileiro.
Mas quando você abre 7, tudo bem que vai cair para 4, porque o Flamengo vai jogar com o Mirassol e eu não consigo imaginar outro resultado que não seja vantagem do Flamengo e uma grande vitória do Flamengo. Aí, essa vantagem que é de 7, ela cai para 4. Ela cai para 4. Mas são 4 pontos contra um time que tem o tamanho e a capacidade do Flamengo. Então esse Carrascal é irresponsável, esse Carrascal, ele não pode mais vestir a camisa do Flamengo, esse Carrascal tem que ser penalizado, tem que ser multado e não pode ficar por isso mesmo, ponto de vista meu. Esse é o primeiro grande ponto. Segundo grande ponto, eu não sei se eu já te contei aqui, mas você me ouviu falar várias vezes que o Leonardo Jardim é o melhor técnico em atividade no futebol brasileiro, não ouviu? Não, eu ouvi várias vezes, inclusive ontem assistindo ao jogo, eu pensei muito em você. Pensou ou não pensou? Ah, pensei. Pensou. Pensei. E com razão. Você sabe que o Nelson Rodrigues, que é um dos meus autores preferidos, ele costumava dizer o seguinte, só os idiotas não mudam de opinião. Sim. E eu não sou idiota. Então, para esse momento, Leonardo Jardim está muito distante de ser um dos melhores treinadores em atividade no futebol brasileiro. Mas muito distante. E eu vou te explicar por quê. Primeiro, ele é desclassificado da Copa do Brasil pelo Vitória da Bahia. Eu tenho que dar mérito pro Jair Ventura, óbvio que tem. Eu tenho que dar mérito pro torcedor do Vitória, que lotou o Barradão e foi muito importante. Claro que tenho. Mas ele é incompetente, é um baita do incompetente quando não tem capacidade de, em 180 minutos, derrotar o Vitória. Então ele é um baita incompetente. Mas eu não mudei de opinião porque o incompetente pode cometer um grande e grave erro, mas só pode cometer um. Só pode cometer um. Depois ele passa a ser incompetente verdadeiro. Eu não posso ser idiota de continuar a achá-lo o melhor treinador em atividade no futebol brasileiro quando, ô Glenda, eu gosto de ler bastante futebol. Qualquer cartilha, qualquer estudante universitário sabe que quando você tem um jogador expulso, Um jogador a menos? Se ele é de ataque, você consegue organizar ali sem fazer substituição. Por quê? Porque você joga com a tua linha de 4 que você já tem, concorda? Sim. Que são os seus defensores. Você não mexe no meio campo porque você perdeu um atacante. Então o seu meio campo continua com 4, você continua, e você joga 4-4-1. 2 linhas de 4 e um atacante. Estava perfeito para o Flamengo. Por quê? Porque esse atacante é o Pedro, que tem muita qualidade. Exatamente. Quando o Carrascal foi expulso, foi exatamente Ficou isso que assim, ele fez. ficou assim, Foi isso que aconteceu. ficou parado. Tá tudo bem, concorda ou não? Concordo. O Palmeiras está ganhando de 1-0, eu preciso fazer alguma coisa. Não, você não precisa fazer nada, você só não pode piorar a situação. Isso. Então, Pela primeira vez na história, eu acho que eu vou concordar com o Elias Júnior, cara. Porque o que ele tá falando, eu falei ontem. Tá certo, Elias Júnior. Só o Jardim que não vê, né? Felipe Luiz, cara, jamais teria feito uma coisa dessa. Jamais. eu vou pro intervalo falando, olha, nós vamos manter nossa linha de 4. Everton Araújo continua porque ele é muito importante para marcar. Talvez, o Pedro, corre pra caramba, porque com 20 minutos eu vou te substituir pelo Plata. Plata, começa a aquecer, porque com 20 você vai entrar. Atenção, Bruno Henrique, você vai jogar. Eu só tenho dúvida se você vai entrar no lugar do Samuel Lino ou de um outro atacante. Você vai entrar, porque eu vou precisar da tua velocidade. Você concorda que é isso que o treinador tem que fazer? Concordo. E no intervalo, eu vou dizer, Everton Araújo, se mata, porque a hora que você estiver cansado, eu ponho o De La Cruz no teu lugar. Você concorda que eu tô te falando? Concordo. É por isso que existe esse elenco do Flamengo. Como é que esse incompetente desse Leonardo Jardim, incompetente, quase tão irresponsável quanto o Carrascal, ele substitui, ele tira no intervalo, ele coloca o Bruno Henrique e ele não tira um atacante, ele tira o Everton Araújo. Ele é um irresponsável. Qualquer cartilha mínima, e ele não está jogando, com todo respeito ao Mirassol, com todo respeito à Chapecoense, com todo respeito ao Curitiba, ele estava jogando contra o Palmeiras. Exatamente. Ele ia voltar para o segundo tempo, perdendo com um jogador a menos contra o Palmeiras. Parece que ele não entende com o que ele tá jogando, né? Tipo, ele seguiu uma cartilha maluca da cabeça dele, ele foi pro tudo ou nada, a cabeça dele foi assim, já tô perdendo mesmo? Então, se eu perder, eu vou perder mesmo, porque eu já tô perdendo. Mas, pelo menos, se eu fizer um negócio desse, vai que o Bruno Henrique, vai que acontece alguma coisa, vai que acontece um milagre.
Não aconteceu, pior ainda. Perdeu de 3-0. E não é porque perdeu de 3-0, podia acontecer. O passeio. O passeio que você toma. O passeio. O controle da partida que o Palmeiras teve. E olha... Sabe por quê, galera, que dava pra segurar o resultado, até pensar, até sonhar em empatar? Porque já tava perdendo, né, no primeiro tempo. Porque esse mesmo time do Palmeiras não conseguiu vencer o Corinthians com 9 jogadores. Palmeiras com 2 jogadores a mais não conseguiu vencer o Corinthians. Esse mesmo Palmeiras não conseguiu vencer o Remo com um jogador a mais o segundo tempo inteiro, cara. E o Flamengo, e a burrice aí é do treinador, né? De abrir o time, tirar um jogador de marcação e colocar um jogador de ataque, e daí você fica desprotegido. Daí você toma contra-ataque. E daí o Rossi falha. E daí a zaga ontem foi mal, todo mundo foi mal, o Jardim foi péssimo. Daí aconteceu essa tragédia, né, cara? Era melhor perder por 1 ou por 3? Por 1, né? Saldos de gols também conta, né? A vergonha aumenta quando você perde de 3. Eu que tenho conduzido muito das minhas questões e dos meus fundamentos aqui no programa, criticando o Abel Ferreira, ontem o Abel acertou em todas as substituições. Ontem o Abel acertou em todas as substituições. Mas veja na vida, ô Glenda, tem cara que precisa ser pressionado para poder dar resultado. Eu já sou um tipo que eu naturalmente já me pressiono tanto que se alguém me pressionar um pouco mais... Eu acho que é a primeira vez. É a primeira vez nesse programa que o Abel a gente coloca começa feliz. O Abel sorrindo ao lado dele. Eu vou até sair porque é bonito. Fecha eles dois fica aqui. desse lado aqui que ele gosta tá mais de você. Ele gosta mais de você. Ele me adora mesmo. Mas, ó, ficou bonitinho. Olha lá ele sorrindo com Eu ele. queria ser profissional igual a Glenda, cara. A Glenda é muito elegante, né? A Glenda tem uma mente boa, né? Porque ela se controla de uma forma, cara, que eu fico impressionado. Todo mundo sabe que ela é apaixonada pelo Flamengo, né, cara? E ela apresenta o programa numa sutileza, facilidade, né? Incrível, né? Ó, já tem que chamar as sonoras. Senão a gente não consegue falar nada. E após a partida, a reclamação do lado rubro-negro e a comemoração, óbvio, né? A comemoração do Palmeiras. Não podia faltar a comemoração do Palmeiras. Que o jogo agressivo é uma coisa que é o pé alto. Eu acredito que fui mais pé alto do que jogo agressivo. O pé alto normalmente é um cartão amarelo. Por exemplo, eu próprio, o ano passado, vi o Internacional Palmeiras, um pé alto do Palmeiras, com o árbitro. Aqui também era para expulsão, tá? Aqui também, nesse jogo aqui, era para expulsão. Não expulsou. Mas eu acho que é muito fácil dar cartões vermelhos ao Flamengo. Um jogo que o árbitro optou por um nível de agressividade alto, o Jorginho levou logo uma porrada aos 30 segundos e o árbitro não disse nada, mandou jogar. A gente sabe que o Abel é o nosso comandante, ele é o tipo Sir Alex Ferguson do Palmeiras, então todo mundo respeita ele, todo mundo sabe a importância que ele tem e o que ele fez hoje mostrou de novo e sempre vem mostrando já faz muito tempo aqui, ele tem toda a confiança de todo mundo. Mostra a imaturidade de alguns jogadores da equipe deles, a gente já venceu algumas vezes o Palmeiras, inclusive em classificatórias e finais, e a gente simplesmente comemorou e não provocou, não tirou bandeirinha, não pisou no escudo, até porque eu acho que a gente entende que do outro lado tem homens, pais de família que trabalham e dão a vida pela família, pelo escudo, então eu acho que era o mínimo que eles poderiam fazer também. Olha, depois eu até vi, a gente viu essa confusão toda, né? O Paulinho mandando fazer assim, Paulinho é base do Vasco, é carioca, enfim, cresceu no Rio de Janeiro. Sabe que existe essa rivalidade. E outra coisa, não tem nada demais também, né? Do que todo mundo faz, isso é comum. Tudo aquilo que acontece no futebol todo dia. Eu também acho. O Paulinho entrou, os caras devem ter enchido o saco dele pra cacete. Você não joga nada, você tá gordo, você não sei o quê. E o que é normal também. Acabou, e acabou, isso faz parte do futebol. Eu também acho. Não tem
tem desrespeito nenhum, é parte do futebol, a gente fica com essa lenga-lenga, fica enchendo o saco, aumentando algo que faz parte. O que não pode é levantar essa perna desse jeito, porque sabe que você corre o risco de tomar o cartão vermelho, foi o que aconteceu. Nem capoeirista consegue levantar a perna tão alto quanto o Carrascal levantou. Agora, impressionante, o Carrascal, ele tem mais cartão vermelho do que gol. Então precisa saber se ele joga a favor ou contra o Flamengo. Ele tem 2 gols esse ano e 3 cartões vermelhos. É o que isso. você acha dessa? Exatamente, 2 gols e 3 cartões vermelhos. Ele tem que definir se ele joga contra ou a favor ao Flamengo. Se ele é mais um ou menos um. Ele tem que saber disso. Ele é menos um, né, cara? É menos um, né? Jogador, sem condições de ter esse jogador, cara. Responsável, eu acho assim, esse tipo de responsabilidade. Olha as imagens dentro, olha só do Murilo. o ombro. Como é que não acertou o Murilo? Olha o rosto do Murilo todo marcado. Olha, nem capoeirista consegue levantar. E você não pode esquecer que a chuteira tem trava. Sim. A chuteira tem trava. Então, quando você levanta a perna nessa altura, você está colocando em risco o seu companheiro de trabalho. Olha aí, ó a marca aí, ó. Como é que não pegou? Como é que não pegou? E o Leonardo Jardim é outro baita incompetente e eu sou obrigado a admitir que tinha dito que esse cara é o melhor treinador em atividade no futebol brasileiro e eu errei, porque quando você erra, o mínimo que você tem que fazer é pedir desculpas. Olha, eu errei. Lia, você erra sempre, né, cara? E você deveria falar que o Felipe Luiz é melhor que o Jardim, né? A substituição, eu achei que a gente podia jogar com o Bruno Henrique marcando, mas ele não consegue marcar porque o time do Palmeiras tem muita qualidade. Ou assume a história. Tem que assumir, eu errei. Joguei pra tudo ou nada, a gente já tava perdendo. Eu tentei o tudo ou nada, mas eu tentei um tudo ou nada pensando assim. Eu tava errado, eu errei, eu não li a cartilha. Eu sou academicamente mais preparado do que esse Elia Júnior que tá falando lá, mas eu resolvi mudar a cartilha e errei mudando a cartilha. Tá tudo bem, vai comprometer o Flamengo, é incompetente do mesmo jeito, mas pelo menos fica mais fácil de você absorver. Quando você começa a querer transferir para a arbitragem um erro que é seu e do Carrascal. É seu e do Carrascal. Você começa a se mostrar incompetente. E eu começo a ter muita dificuldade para poder avalizar o trabalho. Bom, 17ª rodada. Vamos ver o que vai acontecer na 38ª. Se a gente vai lembrar desse jogo... Tem muita água. Não, tem muita água. Mas se lá na 38ª rodada a gente vai lembrar desse jogo ou não. Mas isso a gente vai ter que esperar para ver. E a CBF divulgou o áudio da cabine do VAR no momento da expulsão do colombiano Carrascal no jogo de ontem entre Flamengo e Palmeiras. Vamos dar uma olhada. Acerta o rosto, ele fala. Tá. Vamos lá, vou começar pelo Você tá na minha frente. Estamos checando, aguarde. A invertida. Volta. Ele joga a bola primeiro. E depois toca o Olha o rosto. rosto dele, velho. Cartão vermelho número 15. E essa bola se joga com a cabeça, não com o pé. Ok. Diagonal B. Ele joga a bola e depois atinge com a sola da chuteira o peito e o rosto do adversário. Tá numa zona sensível. A bola pro árbitro, a bola tá alta, pra jogar de cabeça e ele vem com a sola. Vai, solta. Quero saber se bate no rosto. Toca no rosto, Caio. Toca no rosto, sim. Falando, eles vão chamar. Ele assume o risco. Ele assume o risco, exatamente. Aqui, vermelho, Bruno. Davi. Cara, que imagem horrível, cara, do VAR. Que imagem quadriculada é essa, velho? É pior que Atari, mano. Davi, segue sua decisão de campo. Apesar de ele atingir a bola, ele acaba acertando no peito e no rosto do adversário com as travas da chuteira, colocando em risco sua integridade. Segue sua decisão de campo. É isso. Aí, galera, falar o quê? O VAR acertou, o árbitro acertou. Quem errou mesmo foi o Carrascal, né? Falaram o quê, cara? A gente não tem que passar pano para jogador, não tem que defender jogador aqui irresponsável, não. A gente tem é que criticar, né? O VAR pode até chamar e eu nem chamaria, porque quando você levanta a perna nessa altura, você não tem mais que chamar absolutamente nada e a decisão de campo, neste caso, tem que ser soberana sem sequer, eu árbitro, eu nem vou ouvir o VAR. Eu falo, não quero saber, não perguntei nada pra vocês. Não, e outra coisa, mesmo você batendo o pé primeiro na bola,
A partir do momento que você for o que você falou agora há pouco, você levanta essa perna, você sabe que vai chegar alguém ali naquela bola. Então, você assim, levanta essa não perna pode. como um capoeirista, mais alto do que um bom capoeirista, Não pode. você está assumindo o risco de acertar. E quando você acerta peito e rosto, você não cabe recurso. Então, e a sorte que ele não foi pra cima da bola, ele tomou cuidado, porque ele viu a perna alta e ele foi com cuidado. É porque ele pegou a rebaba da perna. Senão, ele poderia ter sido muito mais atingido. Então, resumo da ópera, o Carrascal tinha que ser expulso, é um baita do irresponsável, terceira expulsão dele no ano. Olha só que coisa Tá aí, boa, galera. Tá aí, galera. O que vai acontecer agora? Espero que o Carrascal seja punido severamente pela diretoria do Flamengo, cara. E o senhor Leonardo Jardim precisa melhorar e muito. Cara, o Felipe Luiz, um treinador jovem, com 1 ano e meio de carreira no Flamengo, profissional. O cara se mostrou mais competente do que o Jardim, que é medalhão, né, cara? Que é um treinador veterano já, né? Mas, para o Boto e para o BAP, Felipe Luiz era o trem errado. Esse aí é o trem certo? Será que o Flamengo ganha título importante esse ano com esse treinador, cara? Pelas escolhas dele. O time não evolui. O time estagnou. É isso aí? Ah, tá, Marcos, mas você tá sendo muito duro com o Leonardo Jardim. O Flamengo tava jogando bem ontem. Só que a gente já foi eliminado na Copa do Brasil. Você se esqueceu disso? O Flamengo estava jogando bem, sim, até a expulsão do Carrascal. Só que daí, galera, a partir do momento que você tem um jogador a menos, o treinador tem que ser inteligente. Cara, ele tem que saber de tudo antes do jogo começar. Se eu tiver um jogador expulso, o que eu faço? Se for um jogador do ataque, beleza, não vou fazer nada. Só vou pedir para o time recuar, fechar a casinha e pronto. Se eu tiver um zagueiro expulso, vou tirar um atacante por um zagueiro. Se eu tiver um lateral expulso, vou tirar um atacante por um lateral. Se eu tiver um volante expulso, tiro um atacante e põe um volante. Cara, isso daí é o beabá do futebol. O cara pagou pra ver contra um time que estava na nossa frente, que é um time que briga pelo título. Ele pagou pra ver. Ah, eu vou pra cima, é tudo ou nada. Aí toma de 3, cara. Flamengo não perdia para o Palmeiras no Brasileiro, jogando como mandante há 11 anos. E esse irresponsável do Leonardo Jardim fez essas escolhas que ele fez e deu no que deu, né? Eu sei que a culpa foi do Carrascal, a maior culpa é do Carrascal. Mas o Jardim, cara, se ele fosse melhor, ele poderia ter segurado o resultado, sim. Era só recuar o time. Era só fazer isso. O Corinthians, que é infinitamente inferior ao Flamengo, segurou o Palmeiras com 2 jogadores a menos. Contra fatos, não há argumentos, né? O Remo, que está no Z4, segurou o Palmeiras com 1 jogador a menos. Como que você vai defender o Jardim nessa? Fala pra mim. Saudades do Filipinho, do Felipe Luiz. Saudades, viu? Saudades. No fim do ano vamos ver se o BAP e o Boto acertaram no trem, né? Eu fui contra. Você pode pegar aí os meus vídeos da demissão do Felipe Luiz. Eu fui contra a demissão do Felipe Luiz. Não tenho medo de ninguém de falar o que eu penso. É só você pegar os meus vídeos do começo de fevereiro, né? Quando o Felipe Luiz foi demitido. Foi em começo de fevereiro, eu acho. Fevereiro ou março? Agora eu nem lembro mais. Mas é isso aí. Valeu, tamo juntos e fazer o quê, né, cara? Fazer o quê, né?